Doutor José Bento, a minha admiração por você só aumenta a cada encontro nosso. Muito obrigado. De verdade, de verdade. Mas assim, eu estava pensando quando eu estava estudando Começamos bem, hein? Quando eu estava estudando a pauta de hoje, falei, que esclarecedor, porque é muito difícil um profissional da saúde, um médico, que diz as coisas de um jeito claro, sem rodeios e simples. Não é? É muito difícil. E é um assunto muito importante. Por que é importante? Porque a mulher, quando decide engravidar, acha que é só parar a pílula. Exatamente, doutor Zé Para Bento. de fazer qualquer tipo de método contraceptivo e simplesmente engravidar. Não é. Não é, absolutamente. Você tem que colocar em mente que você vai passar por uma fase da sua vida que o seu coração vai ser solicitado, seus rins vão ser solicitados, mais solicitados. Você vai sofrer algumas modificações hormonais. Eu acabei de atender uma paciente que ela teve umas modificações hormonais que toda mulher tem, mas para ela aquilo se tornou, causava um pânico tão grande nela que ela tinha que sair de madrugada para conversar com alguém que ela não tinha muita intimidade e com isso ela acalmava, ela ficava mais tranquila. Tanto que foi muito engraçado que hoje a gente deu muita risada, porque durante a cesárea dela, acabamos tendo que fazer cesárea porque rompeu o bolso precocemente e era um prematuro, tinha indicação de cesárea. Durante a cesárea, para ela se acalmar, ela cantava. E ela queria que a gente cantasse junto. Junto com ela. Eu falei, da próxima vez vamos combinar, vamos fazer um repertório, mas mostrando como é importante esse preparo. É como se você fosse fazer uma maratona. Muito bem, você vai fazer uma maratona, você decidiu, vai fazer a maratona de Nova York. Ótimo, que bom. Você vai comprar um tênis novo e vai sair correndo? Não. Você tem que ter um preparo muito grande antes dessa maratona, durante 2, 3 meses, para depois enfrentar essa maratona. É a mesma coisa a gravidez. Então, primeira coisa que a mulher tem que fazer quando decide engravidar, procurar um médico. E no médico ginecologista, falou, doutor, eu estou querendo engravidar. O que eu preciso fazer? Primeiro, é o exame ginecológico completo. É um projeto, né? Um projeto importantíssimo, um projeto também dos dois, né? Nunca é ela que quer engravidar, Exato. não, ela e o marido, se puder acompanhar ela também durante essa consulta. E às vezes até fazer alguns exames também o marido. Mas ela faz um exame ginecológico, porque tem algumas coisas que o médico só consegue diagnosticar através do exame ginecológico. Então, por exemplo, um corrimento. Dentro da vagina tem uma bactéria. Essa bactéria pode impedir ela de engravidar. Ou, pior ainda, deixá-la engravidar, mas ela acabar perdendo a gravidez por causa dessa bactéria. E isso vai ser diagnosticado pelo médico nessa consulta do pré-gestacional. É uma consulta, não é consulta de pré-natal, é uma consulta pré-gestacional, antes da gravidez. E aí tem alguns exames também, exames de sangue, às vezes precisa ver se ela tem anemia, precisa ver, por exemplo, se ela tem uma infecção urinária, às vezes pode ter uma infecção urinária assintomática. Ah, não estou sentindo nada. Não, mas às vezes é assintomática. Fazer um exame de fezes. Às vezes ela pode ter uma verminose e vai carregar essa verminose durante toda a gestação. Já chega o nenê que ela tem que alimentar, não vai alimentar também os vermes. Então já faz um exame de fezes. E durante os 3 meses antes dela engravidar, ela precisa tomar algumas vitaminas. Por exemplo, todo mundo sabe que precisa tomar o ácido fólico. Muito bem. Mas se eu te falasse que 60% das pessoas não absorvem o ácido fólico. Não adianta nada tomar o ácido fólico. Exato. Precisa tomar o metilfolato. Então hoje os médicos não dão mais ácido fólico, estão dando então metilfolato, que é um derivado do ácido fólico. O metilfolato seria o ácido fólico ativo dentro do nosso organismo. Então é o médico também que vai te indicar. E o ideal é você começar a tomar 3 meses antes, porque aí você tem a máxima proteção contra doenças do tubo neural, malformações do tubo neural do nenê. Você diminui em 70%, 80% a chance de ter essas alterações. Então esses exames cuidam da saúde da mulher e do bebê que ainda não existe. Exatamente, você já está cuidando da saúde do bebê. Você quer ver como também você pode cuidar da saúde do bebê antes mesmo dele ser produzido, antes mesmo dele ser fecundado, através da seu peso ideal. Você tem que estar no seu peso adequado. Qual que é o seu peso adequado? É o índice de massa corpórea. Você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura.
você tem que ter nesse valor, tem que ficar entre 18 e 25. Consulta uma nutricionista, faz melhor ainda. Sim. Vai numa nutricionista, a nutricionista então vai poder te orientar. Muito melhor. O que você deve comer, o que você não deve comer, para se preparar, para essa gestação. Isso é muito importante. Eu lembro que antes de eu engravidar, eu tive que tomar algumas vacinas, por exemplo, da rubéola. Realmente. Colocar as vacinas em dia também é importante. É muito importante. Então, a rubéola é fundamental. Acho que, olha, é difícil você pegar uma pessoa que ainda é sensível à rubéola, quer dizer, não está imunizada. É muito difícil, principalmente a mulher. Mas precisa, mais uma vez, aí são os exames de sangue. Então, nos exames de sangue, você vai saber se você teve rubéola, você vai saber se você já teve hepatite B, se não, já pode tomar vacina. Se bem que a vacina da hepatite B você pode tomar também durante a gestação. A vacina do HPV, por exemplo, que é importante tomar a vacina do HPV, não importa a idade. Mas eu não tenho 12 anos, não tenho 13 anos. Não, você pode tomar a vacina do HPV em qualquer idade. O HPV, hoje, a gente sabe que ele também é responsável pelos tumores da faringe, pela liberdade sexual. Então, tem HPV também na laringe. Hoje, ele é responsável por 30%, 40% dos tumores da laringe. Então, faça a vacinação também do HPV. E lógico, e as vitaminas, né? Então, a vacinação é importante, a rubéola, a febre amarela também. De repente, ela vai viajar para algum lugar que ela quer precisa da febre amarela, mas tem que ser 3 meses antes dela engravidar, pelo menos. Então é um projeto que tem que ser muito bem estruturado junto com o Muito bem médico. estruturado. E principalmente pílula anticoncepcional. Quando a mulher toma a pílula anticoncepcional, ela precisa parar 3 meses antes. Por quê? Porque para fazer o seu ovário a retomar então as ovulações, e mesmo ele retomando, ele precisa de um tempo para ele ciclar novamente. Sim. Que aumenta muito a chance de abortamento se ela engravida logo depois que para de tomar a pílula anticoncepcional. Então, evite os primeiros 3 meses. Se cuide, faça uma atividade física moderada. Evite o açúcar, diminua o carboidrato, aumente a ingestão de hortaliças, durma melhor. Quer dizer, tenha bons hábitos. Veja, você vai participar de uma maratona, são 42 quilômetros. Então você precisa se preparar. E depois que o bebê nasce, está só começando, né? Aí que começa a maratona. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Então vamos lá, responder as perguntas que vocês enviaram. A primeira pergunta, enviada pela Ana Paula. Fui diagnosticada com vários cistos no ovário. Terei dificuldade para engravidar? Bom, eu sei o que a Ana Paula está querendo dizer. Ela está querendo dizer se ela tem ovário policístico. O ovário policístico é uma entidade, uma alteração, uma síndrome, é um conjunto de sintomas que realmente a mulher tem dificuldades para engravidar. Mas uma coisa é a síndrome do ovário policístico, onde ela tem as alterações metabólicas, onde ela aumenta de peso, ela tem aumento de pelos no rosto, ela tem acne, ela tem queda de cabelo, ela tem irregularidade menstrual, tudo isso faz parte da síndrome. Essa mulher que tem essa síndrome pode ter um pouco de dificuldade para engravidar, sim. Agora, cisto no ovário não é diagnóstico de ovário policístico. Cisto no ovário pode ser fisiológico. Toda mulher tem cisto no ovário. Cisto no ovário são os folículos que estão em formação para que você ovule. Dentro desses cistos tem um óvulo, que é a célula germinativa. E quando se rompe, o nome que se dá é ovulação. Então, cisto no ovário, até que prove ao contrário, é fisiológico. Perfeito. Próxima pergunta, enviada pela Maria Helena. É difícil engravidar com 31 anos, tendo ovário policístico e hipotiroidismo? Então, Maria Helena, tá aí. 31 anos, tem ovário policístico. Então, a primeira coisa é tratar o ovário policístico, para que você ovule. Como é que se trata do ovário policístico? O ovário policístico está muito ligado ao aumento da insulina. Quando a mulher, então, consome um carboidrato, um doce, aumenta demais a insulina, ela tem dificuldade de colocar essa insulina para dentro da célula, levar a insulina, leva a glicose para dentro da célula. Então, ela tem essa dificuldade de levar a glicose para dentro da célula, a quantidade de insulina aumenta demais, vai no ovário e causa o ovário policístico. Muito bem. Então, você já sabe o tratamento, é diminuir a insulina. E como é que você diminui a insulina? Corta o doce. Corta o doce.
corta o doce, diminui o carboidrato, faz atividade física, só aí você já conseguiu 90% dos tratamentos de ovário policístico. Existem medicamentos também que o médico dá para facilitar a entrada dessa glicose para dentro da célula, isso baixa também a insulina. Isso é uma coisa, é o ovário policístico. Hipotireoidismo. Hipotireoidismo é só você regularizar a sua tireoide, quer dizer, você vai tomar medicamentos para a sua tireoide, hormônios tiroidianos, e isso não vai dificultar você para engravidar. Agora, se tiver uma tireoide irregular, quer dizer, com hipotireoidismo sem tratamento, aí vai dificultar. Claro. Então, mas não é uma dificuldade muito grande não, minha querida, ainda mais com 31 anos, né, Maria Helena? Perfeito, ótimo. Próxima pergunta é enviada pela Mary. Acontecem perdas embrionárias antes que a mulher perceba que está grávida? Incrível isso, né? Mas acontece sim, viu, doutor? Mary? Mary, é uma pergunta muito legal, porque tem um médico alemão, muito engraçada essa pesquisa, ele queria provar que a mulher engravidava, ela fecundava, mas o embrião não grudava. E ele conseguiu achar em 60% das mulheres que estavam querendo engravidar. Bastante. Ele conseguiu achar os embriões no sangue menstrual. Ele pegava o sangue menstrual dessas mulheres e examinava esse sangue menstrual, encontrava os embriões. Ou seja, é muito embrião. Quer dizer, a mulher realmente, ela engravidava, só que o embrião é que não grudava. Por isso que quando o paciente faz tratamento de fertilidade e pega o embrião, coloca numa fertilização in vitro, coloca o embrião dentro do útero e ele não gruda. Fala, ai doutor, puxa, por que será que não gruda? Mas a maioria não gruda. Isso não é aborto. Mesmo. É um aborto, porque ela está grávida. Exato. Ela está grávida. O que é uma gravidez? A gravidez começa a partir da fecundação. Fecundou nas trompas, nas trompas, então, vai caminhando esse embrião, ele chega depois de 3 a 5 dias no útero e não gruda. E sai no sangue menstrual. Por uma série de fatores, normalmente é por um problema de embriopatia, quer dizer, uma doença do embrião, próprio embrião. Ainda mais em mulheres que estão engravidando, tentando engravidar depois dos 35 anos de idade. Isso aí aumenta ainda mais. É muito mais comum do que a gente imagina. Que coisa, doutor. Mas faz parte da nossa fisiologia. Sim. A gente tem uma chance de abortamento de 10 a 15% em casais normais. Em casais sem nenhuma patologia podem abortar em 10 a 15% das vezes. Por isso que todo mundo fala, olha, fala que está grávida só depois do 3º mês. Exatamente por causa disso, porque a chance de não ir para frente é muito grande. Existe. Pergunta agora da Fernanda. Meu médico disse que antes de eu engravidar, preciso ir a um dentista, porque a saúde bucal é essencial. Isso é verdade? É sim, viu, Rê? É sim. É bem essencial e é uma coisa que a gente estava esquecendo de falar aqui. Nós falamos sobre as vacinas, nós falamos sobre a vitamina, nós falamos pelo exame de sangue, nós falamos do exame ginecológico, que é importantíssimo, mas nós esquecemos de falar da saúde bucal. Algumas alterações na gengiva, algumas alterações, algumas infecções na arcada dentária podem até dificultar a mulher para engravidar e pode até fazer com que ela perca a gravidez. Que coisa, então a saúde bucal é importantíssima. Então quando ela for pensar em engravidar, então consultar o seu dentista. Ela tem que estar extremamente saudável, a mulher. Extremamente saudável. E estando extremamente saudável, ela precisa de uma boa orientação durante toda a gravidez, que é o pré-natal. E continuar saudável, porque é uma fase da vida da mulher onde ela é solicitada em todos os sentidos. Solicitada do ponto de vista emocional, ponto de vista hormonal e do ponto de vista fisiológico, né? Quer dizer, tem que estar tudo em ordem para que ela tenha um nenê saudável. Perfeito. Dr. José Bento é médico, ginecologista. O site do Dr. José Bento é dr de doutor, drjosebento.com.br e o Instagram, @josébento. Simples assim. Amo recebê-lo. Obrigado. Deus, muito obrigada. Obrigado, você também. Até mais.